A mesa está preparada. E esse texto é um texto bem conhecido diante da igreja do Senhor. Salmo 23. E o Salmo 23, ele é tão conhecido, não apenas por cristãos, mas também por não cristãos, que muitas vezes eu já fui em algumas casas e a Bíblia estava aberta no Salmo 23 e a folha estava até amarela. Geralmente Salmo 23 ou Salmo 91. O Salmo 23 está ali com a folha amarelada. Por quê? Virou um objeto de decoração. Está ali, a pessoa leu, mas nem lê mais. Você vira a página e... oh, que incrível! O restante das folhas está tudo branco, mas aquela página está amarela, porque fica amarela, fica exposta ao tempo. Por quê? Porque muitas pessoas deixou a Bíblia parada como objeto de decoração em algumas casas, e eu espero que a sua casa não seja essa casa. Outras pessoas, elas decoraram o Salmo 23, mas o Salmo 23 não é apenas para ser decorado, ele é para ser vivido, porque ele carrega muitos princípios que transformam as nossas vidas, amém? Vou te lembrar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, por amor do seu nome, ó os crentes, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da nossa vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Olha aí que bênção. Foi, né? Foi. Olha, é muito interessante porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O interessante é que quando a gente lê esse texto, a gente tem uma impressão equivocada ou uma interpretação equivocada acerca desse texto, porque a gente acha que o Senhor é nosso pastor e nada vai faltar de forma literal na nossa vida. Ué, mas o Senhor é o meu pastor, então por que eu estou tendo luta? Se o Senhor é meu pastor, então por que está faltando o dinheiro para o aluguel? Se o Senhor é meu pastor, então por que está faltando a minha limusine na garagem? Limusine, né? Nem cabe na garagem, né? Depende da garagem. Se o Senhor é meu pastor, então por que não tem dinheiro na minha conta? Se o Senhor é meu pastor, então por que eu não estou viajando o país inteiro? Se o Senhor é o meu pastor, então por que eu estou passando necessidade? Muitas pessoas acham, porque o Senhor é o pastor e nada faltará, que eles não vão passar necessidade. Mas no original não é assim que está escrito. No original, a interpretação que os judeus têm quando ele lê esse texto é: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, ainda que me falte tudo. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, ainda que me falte tudo. Por quê? Porque não ter falta não significa ou não aponta para as nossas necessidades em si, mas aponta para quem a gente tem como pastor. E nós não temos como pastor uma pessoa, nós temos como pastor o Senhor Todo-Poderoso, que de acordo com o seu propósito ele te prospera, que de acordo com o seu propósito ele te dá aquilo que você precisa para cumprir. Então, se você olhar para o seu passado, você vai perceber que nada faltou para você de acordo com o propósito que Deus tinha para você. Olha para o passado e fala: não me faltou nada. Até porque existe um versículo que diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. O Senhor é o seu pastor e de nada você terá falta para viver o seu propósito, amém?
Só que existe uma diferença entre você conhecer o salmo do pastor e você conhecer o pastor do salmo. Aqui nos Estados Unidos existe uma história que eu não sei se é verídica, mas eu quero contar para você. Um dia tinha uma competição de radialista, e nessa competição de radialista os homens chegaram e tinha que passar por um teste, e esse teste era ler um texto. E esse texto, por incrível que pareça, era o texto do Salmo 23. Então o primeiro teve a oportunidade de ler, de decorar o Salmo 23, e ele chegou com uma voz de locutor e disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz. E ele começou com aquela voz de locutor. Os juízes olharam e falaram assim: ok, quem avaliou, né, que ia contratar, ok, próximo. E o próximo veio e falou, aquela voz de Cid Moreira, né? O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Né? Então, eles começaram de um a um a recitar o Salmo 23. Mas chegou em um dos últimos, um senhor, ele levantou. A voz do Senhor era uma voz de locutor. Era uma voz tão boa quanto os outros. Aí ele pegou e ele começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ele começou a recitar. E ele foi, igual a gente foi falando aqui, com aquela voz de locutor. Quando chegou na metade do salmo, ele olhava para todo mundo, e todo mundo, aqueles que estavam avaliando e aqueles que estavam competindo a vaga com ele, estavam com os olhos lacrimejando. Quando ele terminou o salmo, todo mundo estava emocionado. E alguém que estava lá só observando, ele virou para um dos avaliadores e falou assim: eu não entendi por que a gente foi tão tocado por esse que é um dos últimos. Ele tem uma voz tão boa quanto os outros. Ele está aqui e ele recitou o mesmo texto. E um dos avaliadores virou para esse homem, para esse rapaz, e falou assim: é porque os outros conhecem o salmo do pastor. Esse homem é diferente, ele conhece o pastor do salmo. Existe uma diferença entre você apenas conhecer o salmo do pastor e você conhecer aquele que escreveu o salmo. E você conhecer aquele que te garante, aquele que é provedor, aquele que é protetor, aquele que é o seu guia, porque o pastor é para isso, é para prover na sua vida, é para te proteger, é para te guiar, e você não tem nada mais do que um Deus que é Senhor e que é o seu pastor. Amém? Quem está comigo, diga amém. Então, a gente precisa sair dessa interpretação equivocada. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e de nada terei falta, mesmo que me falte tudo, porque tem a ver com Ele, com quem Ele é, e não apenas com aquilo que Ele pode fazer pela nossa vida. Ei, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, o pastor, ele tem um cajado. E ele não tem um cajado à toa, ele tem um cajado, ele é chamado de bordão. Esse cajado, ele era grande, ele era bem grande, e ele fazia uma curva. Esse cajado era grande, fazia uma curva. Não é o cajado que a gente usa nos teatros, né? O teatro a gente usa um cajado grande com uma curvinha pequena. Não, era uma curva grande. E esse cajado era um instrumento que esse pastor utilizava para poder guiar o rebanho. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas uma ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Uma ovelha não tem garras, uma ovelha não tem presas, uma ovelha não tem chifre, aleluia. Né? Uma ovelha, se ela está correndo e ela cai de cabeça para baixo, e a vida dela, ela está de cabeça para baixo, ela não consegue se desvirar sozinha, depende do pastor. Tem muita gente aqui assim, a vida está de cabeça para baixo, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu vou virar a sua vida de cabeça para cima, porque hoje você vai ter um encontro com o verdadeiro pastor. Sabe, a ovelha é totalmente dependente, ela enxerga cerca de 10 metros na sua frente, ela enxerga daqui até lá atrás.
Não sei se dá 10 metros, mas é mais ou menos isso. Ela enxerga só isso, então se ela se afasta muito do rebanho, o pastor ele tem que ir lá e puxar a ovelha de volta para o rebanho. Ovelha, vem cá, ovelha, é importante você estar aqui, ó, junto com as outras ovelhas, para você não se perder, ouve o barulho das outras ovelhas, né? É importante a gente entender que a ovelha é um animal totalmente dependente, por isso que muitas vezes Deus pede para você fazer algo que você não entende, por isso que Deus pede para você deixar algumas pessoas que você não entende, porque o seu pastor está vendo realmente o que está, ou o que pode te ferir, o que pode te machucar. Então ele está com o cajado o tempo todo. Uma ovelha, ela cai no buraco, ele vai lá com o cajado e ele puxa aquela ovelha para cima. Sabe, de manhã eu falei assim, uma ovelha muitas vezes está cansada, a ovelha se cansa muito rápido, né? O pastor ele vai lá, ele coloca no ombro e ele carrega aquela ovelha. Mas muitas vezes é difícil para um líder, é difícil para um homem da casa, um líder da casa que está pastoreando a sua família, é difícil para muitos pastores pastorear algumas pessoas, e o erro que essas pessoas cometem é que eles estão tentando pastorear pessoas que não se converteram. Se eu tento pastorear alguém que não se converteu, significa que ela não é ovelha, e se não é ovelha, eu vou ter uma dificuldade enorme de pastorear. Esse é o problema que nós estamos enfrentando ultimamente. Pessoas que vêm na igreja se dizem ovelha, mas não são ovelhas. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Porque a ovelha é obediente. Porque a ovelha, ela não sai correndo querendo fugir do pastor. A ovelha, ela se perde. É diferente isso. A ovelha, ela é dependente. Ela é guiada pela voz do pastor. O pastor fala, ela vem acompanhando a voz do pastor. Então, até Jesus falou sobre isso. Olha, não adianta você vir na igreja e apenas se alimentar da palavra, não adianta você vir no seminário e você receber o ensino, não adianta você receber um milagre no seu corpo físico, não adianta você receber multiplicação de pães e peixes, porque era tudo isso que Jesus estava fazendo. Jesus multiplicou pão e peixe e deu para aquela multidão, Jesus fez milagres, Jesus curou, levantou paralítico, o cego voltou a ver, Jesus ensinou, Jesus, ele abraçou, Jesus, ele fez um monte de coisa para aquela multidão, mas chega um momento na Bíblia que a Bíblia diz assim, e Jesus, tendo compaixão daquela multidão, olhou e disse, são como ovelhas sem pastor. E isso arrebata o meu coração. Por quê? Porque para você se beneficiar do Salmo 23, você precisa ser uma ovelha. Tem pessoas que estão lendo o Salmo 23, achando que são ovelhas e vão se beneficiar dos princípios que tem no Salmo 23. Mas se a pessoa não é ovelha e está lendo o Salmo 23, ela não vai conseguir se beneficiar. Porque o Salmo 23 fala de um pastor e fala das suas ovelhas. Então eu quero ver em nome de Jesus, quem é a ovelha do Senhor Jesus, diga amém. Você é ovelha do Senhor Jesus, então se Ele fala que vai te levar a água tranquila, se prepare, vai ter água tranquilas para você, meu irmão. As águas estão balançando, estão turbulentas na sua vida, está parecendo uma tempestade, eu profetizo em nome de Jesus, águas tranquilas para a sua vida. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela é tão assustada que ela não pode ir para uma cachoeira. Quando ela chega perto da cachoeira, ela se assusta e ela sai correndo. Para você ter noção, Deus ele compara a gente como uma ovelha. Para quê? Para que a gente seja totalmente dependente dele. Sabe, se você é ovelha e Deus, o Senhor, é o seu pastor, existe pastos verdejantes para você. No pasto verdejante significa que tem suprimento para as suas necessidades, porque fala de alimento, e significa que tem descanso para a tua alma. Você recebe descanso para a alma? Você recebe suprimento para as suas necessidades? Ei, quando você passa no vale da sombra da morte, o bom pastor está ao seu lado. E deixa eu te dizer, é o vale da sombra da morte, não é o vale da morte. Se você pensar direitinho, isso é profundo. É por isso que eu dou uma pausa para... Caiu. Caiu a ficha, né? Lembra? Só os mais velhos conhecem. Caiu a ficha. É o vale da sombra da morte. Sabe o que significa?
que não é o vale da morte, ou seja, eu estou vendo uma sombra aqui, e parece que é alguém de capuz com uma foice, mas quando eu dou 3 passos para frente, eu olho, é só uma árvore que está projetando a sombra no chão. Não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte, e o que te garante é o seu pastor, que vai passar pelo vale da sombra da morte contigo, porque nos momentos bons ele está com você, os momentos ruins ele também está com você. Por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. O Senhor está com você, você crê? O Senhor Jesus, Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu não estou falando de um pastor como um homem, por quê? Porque antes de eu ser pastor, eu sou ovelha. Antes de eu ser pastor, eu sou ovelha, e todos os pastores têm que pensar nisso. Antes de nós sermos pastores, nós somos ovelhas, então nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, nós precisamos ser direcionados pelo nosso pastor, e quando chegar no céu, meu irmão, não vai ter pastor David, não vai ter você que é ovelha, não vai ter você que é líder, não vai ter nada, vai ter assim, seja bem-vindo filhos, ou seja bem-vindo ovelhas, é só isso, é só isso. Eu sou uma ovelha que estou responsável por parte do rebanho de Deus, amém? Eu tenho dificuldade até de falar minha igreja, porque não é minha, é de Jesus. Minhas ovelhas, porque não é minha, não são minhas, é de Jesus. Todos nós somos ovelhas de Jesus, você pode dizer um amém? A vara é para defender e às vezes para corrigir. A vara é para defender, defende contra os lobos, defende contra os predadores, contra os mercenários, contra os ladrões de ovelhas. A vara é para proteger. É por isso que a ovelha se sente segura mesmo no vale da sombra da morte, porque ela sabe que o pastor está do lado, e o pastor, ele está a todo momento protegendo ela. Seu pastor está te protegendo. Nenhum mal vai te acontecer. Satanás, ele pode vir por 7 caminhos. Por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Porque o seu pastor está contigo. Ah, não. Porque o seu pastor está contigo. O seu pastor está contigo, ele passa com você nos momentos mais difíceis, meu irmão. E deixa eu te dizer, a vara é para proteção contra ameaças externas, mas também é para proteção contra ameaças internas, ou seja, dentro de você, é para te proteger contra o seu pecado e contra a sua tolice. Vou dizer melhor para não parecer arrogante. É para nos proteger contra os nossos pecados e as nossas tolices. Amém? Nós precisamos da vara do pastor, corrigindo. Hebreus capítulo 12, se eu não me engano, ou 6, não sei, está na Bíblia, né? Na carta de Hebreus. Diz assim, que Deus corrige o filho a quem ama. A minha preocupação é se Deus não está me corrigindo. Porque se eu não recebo correção de Deus através da vara e eu estou buscando apenas o cuidado de Deus, significa que talvez eu não seja filho de Deus, porque Deus corrige o filho a quem ama. Nós precisamos da correção de Deus, amém? Porque é importante que nós tenhamos um encontro com Jesus no céu. É importante que a gente vá para o céu. Um dos próximos versículos é... Ele prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe o que é interessante? É que Deus, o Senhor, Ele é o pastor. E o pastor que está passando pelo vale da sombra da morte junto com a gente, o pastor que leva a águas tranquilas e a pasto verdejante, agora ele virou um anfitrião. Um anfitrião que coloca uma mesa diante de você, um anfitrião que prepara um óleo para ungir a sua cabeça, e um anfitrião que diz assim, fique tranquilo, não temas, o seu inimigo está aqui, só te observando. Isso é muito interessante, por quê? Porque imagine que você é uma ovelha e você tem uma mesa preparada pelo seu pastor. Você tem uma mesa preparada por aquele que te protege, por aquele que te guarda, por aquele que provê, por aquele que te guia. Ele preparou uma mesa para você. Ele fala assim, senta aqui nessa mesa, fique tranquilo. E quando você olha para o lado, você vê um lobo. A sua perna chega a tremer? Ou você fica firme, entendendo que Deus é o seu protetor e mesmo que o inimigo esteja te olhando, ele não vai te tocar.
É uma pergunta. Como que você fica mediante essa situação? Sabe por quê? Porque isso é uma realidade. Deixa eu te dizer para você, o seu inimigo não é o seu cunhado, não é a sua sogra. O seu inimigo não é aquele cara chato que fica te perturbando no trabalho. O seu inimigo não é aquele hater que toda vez que você posta alguma coisa fica lá falando mal do que você está fazendo. O seu inimigo não é aquela mulher fofoqueira que fica vendo o seu Instagram, fica vendo as suas redes sociais e fica falando para as pessoas. Não! O seu inimigo não são essas pessoas. A Bíblia diz, Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. É Satanás que é o inimigo das nossas almas. É ele, a sua luta é contra ele. A pessoa está de cara feia na sua frente, você pensa assim, Satanás, você está tentando contra a vida dessa pessoa, né? Não é possível. E você ora por essa pessoa, porque você sabe que mais importante é a alma dessa pessoa. Independente da pessoa estar tentando te atacar, é porque Satanás está atacando essa pessoa primeiro. Porque o ferido fere e o curado cura. Você ora pela vida dela e fala assim, meu Deus, se ela está tão mal amada assim, me tratando desse jeito, não é possível, ela precisa de Jesus. É difícil, né? É difícil demais a gente pensar isso e a gente agir dessa maneira, mas é a verdade. Por quê? Porque você está feliz, porque você tem paz, porque você tem a quem recorrer. E muitas vezes a pessoa está olhando de cara feia para você porque ela não tem a quem recorrer e ela tenta descontar em você que está mais próximo. Misericórdia. Mas é assim, né? Olha isso. Como que você fica? Deus, ele preparando uma mesa para você. Imagina você agora, vem cá, senta aqui na minha mesa. Ai, que lindo, Deus, o Senhor, meu pastor, que bênção. Senta aqui, tá tudo muito bonito, mesa posta, olha que lindo. Faz uma mesa posta e tá aqui, né, o seu capim, a sua grama. Ovelha come isso, né? Aqui, ele faz um banquete para você, coloca um suquinho de uva, né, e tal, e fala assim, olha, esse daqui é o óleo, vou deixar o óleo aqui. E você olha para o lado. Na hora que você olha para o lado, tem um lobo te olhando, tem outro lobo te olhando, tem outro lobo te olhando, e tem uma mesa preparada na sua frente. De repente, o Senhor, que é o seu pastor, senta na mesa. Esse é o maior teste de fidelidade e de coragem que você tem. E isso é o que acontece no mundo espiritual. A Bíblia diz que tem anjos ao nosso redor, amém? Tem anjos nos protegendo, amém? Quando você vai para casa tem os anjos vão na sua casa. Para as crianças parece que tem anjo dobrado. Ou tem trabalho dobrado para o anjo. Né? A gente vê, fica salvando a criança o tempo todo. Né? E você está lá na sua casa, andando de carro, né? E tal. E é muito interessante, porque quando a gente se une, os anjos todos estão aqui, ó, protegendo. É por isso que o ambiente fica mais leve. É por isso. Mas também os demônios que ficam ao nosso derredor, também está tudo por aqui, ó, ao derredor. Entendeu? Tentando arranjar uma brecha, tentando colocar um pensamento ruim na sua cabeça, tentando colocar um desânimo na sua cabeça, tentando falar, essa palavra não é para mim, essa palavra é para fulano que tinha que estar aqui, tentando te desanimar, tentando não te deixar focar naquilo que está na mesa, mas naquilo que está lá fora. A Bíblia diz que Satanás fica ao derredor, ele lança dardos inflamáveis. Dardos inflamáveis é para estar na sua mente, é para te desconcentrar. Por quê? Porque primeiro ele lança dardos de tentação, para depois ele lançar a tentação. Dardos de distração, para depois ele lançar a tentação. Ele tenta te distrair primeiro, aí depois ele manda a tentação. Sabe, isso é o que acontece no mundo espiritual. E muitas vezes a gente está focado o quê? Ou na mesa, ou no que está acontecendo do lado de fora. Onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Naquilo que Deus está colocando na sua frente para você apreciar? Ou no lobo que está olhando de cara feia para você? Ou na luta que parece que está vindo travada para chegar perto de você? Ou no Satanás que tá aqui, ó, Satanás está aqui, ó, fazendo sombra de morte para poder te assustar? Onde estão os seus olhos? É nesse momento que você percebe o quanto você confia no pastor ou não. Você
ficaria olhando só para Jesus? Você ficaria olhando só para a mesa? Ou você ficaria olhando para aquilo que está tentando te atacar? Assim como Pedro, meu irmão. Deus, ele te trouxe para os Estados Unidos, você começa a andar sobre as águas, você começa a ter uma experiência incrível com Ele, você está olhando para Jesus e você está caminhando em direção a Jesus, mas de repente você olha para o vento, você olha para o mar, você olha para a situação e você começa a afundar. Onde estão os seus olhos? Deus está fazendo essa pergunta para algumas pessoas aqui e você sabe disso. Onde estão os seus olhos? Tire os olhos de pessoas incrédulas, tire os olhos de pessoas que ficam tentando te perseguir, tire os olhos de pessoas que estão fazendo fofoca, tire os olhos da televisão ou da rede social que só fala morte, que só fala besteira, tire os olhos daquilo que está tirando a sua vida com Deus, porque Deus te trouxe até esse lugar para te dizer: a mesa está preparada, o anfitrião está te recebendo, ele não é apenas uma pessoa que você pode se relacionar, ele é Jesus de Nazaré. Enquanto você manter os olhos dele, nada que acontece ao seu redor vai poder te atingir, porque ele te protege, porque ele te guarda, porque ele te garante. Se você crê nisso, diga glória a Deus, meu irmão. Se você crê nisso, diga um amém bem forte. Meu Deus, ele disse: come e bebe. O nível da sua segurança é saber que quem é o seu inimigo é Satanás e seus demônios. Eles estão ao nosso redor, sim. Eles estão olhando para a gente o tempo todo, sim. Eles estão dizendo coisas para nos desanimar, mas o bom pastor está dizendo assim: não tenha medo, eles não vão te tocar. Continue andando, continue semeando, continue comendo, continue bebendo, continue desfrutando. Não dê atenção para aqueles que não estão fazendo parte da mesa, meu irmão. Deus te trouxe até esse lugar para você desfrutar. Desfrute com gratidão daquilo que Deus está fazendo. Mas eu não sei se vai dar certo. Mas eu não sei se isso é de Deus. Mas eu não sei se fulano vai me aceitar ou não. Para de dar ouvidos para Satanás. Dê ouvido para quem está sentado na sua frente, dizendo: você vai dar certo sim, você é uma bênção sim, eu vou te proteger sim. Mas eu estou passando pelo vale da sombra da morte, parece que Deus não está comigo. Ei, existe um versículo que diz: eu não te abandonarei, nunca jamais te deixarei, meu irmão. Ele está dizendo para você: não vou te abandonar. Nos momentos bons eu estou com você, mas nos momentos ruins eu também estou com você. No nascimento eu estou contigo, mas no luto eu também estou contigo. Na porta aberta eu estou contigo, mas na porta fechada eu também estou contigo. Ei, quando você está com saúde eu estou contigo, mas se vier uma doença eu vou continuar contigo, porque não é aquilo que acontece contigo que define a ausência ou presença de Deus. Ele é com você, porque Ele é o seu pastor, porque Ele te ama, porque Ele está ali para cuidar de você e te proteger. Você crê nisso? Eu creio. Mas pastor, precisa deixar o inimigo ali? Que coisa terrível, não consigo nem comer, dá até um embrulho no estômago. Por que eu não tenho que comer e os inimigos estão longe? Afasta o inimigo primeiro, para depois eu comer. Provavelmente você ia pensar isso ou pensou isso. Mas comer com o inimigo me olhando? É ruim comer com um cachorro me olhando? Imagina um inimigo que está rosnando para mim. Deixa eu te dizer, é porque para você é inimigo, mas para Deus é plateia. Não. Se eu falasse de forma mais pentecostal, você ia dar uma glória a Deus? É para você, ele é inimigo, mas para Deus é a sua plateia, meu irmão. Foi mais ou menos agora. Para você é inimigo, mas para Deus não é nada, porque é até o diabo, Deus que criou. Então, se Deus quisesse tirar ele da sua vida e falar assim: come tranquilo, come em paz, mas não, Deus faz questão de mostrar para eles que você é filho, que você é amado, que você é protegido.
Sabe algo que é interessante? Quando Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos, é para que todos aqueles que são inimigos de Deus vejam a bondade de Deus sobre aqueles que estão com Ele. Quando Deus prepara uma mesa para você diante dos inimigos, Deus está querendo mostrar para os inimigos a bondade dele para aqueles que estão com Deus. É tipo assim, você é inimigo, eles não são. Você é inimigo e você não tem o que eles têm. Eles têm a minha presença, eles têm o banquete, eles têm óleo sobre a cabeça, eles têm cura para suas feridas, eles têm cuidado nos momentos de necessidade. Sabe, tem processos que a gente passa sozinho e ninguém vê. Mas existem mesas que Deus faz questão de mostrar perante a todos, te dando dupla honra. Muitas vezes você passa por processos sozinho, e se eu perguntar para você qual é o processo que você está passando, você vai falar assim: meu processo é difícil, eu estou passando sozinha. Meu processo é difícil, eu estou passando sem ninguém. Mas quando chega a hora de Deus te honrar, Ele te honra com dupla honra. Ele te honra com dupla honra, meu amado. Sabe, o que você passou sozinho e ninguém viu, todo choro que você chorou sozinha, toda noite escura, Deus vai transformar em dupla honra. Deus não precisa que os inimigos saiam para Ele fazer algo. Deus faz na presença dos inimigos. Deus faz mesmo no vale da sombra da morte. Porque Deus não depende que os inimigos estejam ali ou não para Ele fazer. Ele vai fazer na situação que você está, no lugar que você está, com as pessoas que vocês estão. Eu vou repetir. Independente da situação que você está, do local que você esteja, das pessoas que você está se relacionando, Deus, Ele vai fazer nesse local. Ele não precisa te tirar do deserto para poder fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele faz no deserto. Ele não precisa. Eu vou primeiro passar por esse deserto para depois ter uma experiência sobrenatural com Deus. Não, Ele faz no deserto. Ele não precisa te tirar do vale primeiro para fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele faz no vale também. Se Ele te tirar do vale antes, amém. Mas se Ele quiser fazer na sua vida, no vale, Ele vai fazer. Mas depois Ele vai te colocar numa mesa e Ele vai te dar dupla honra. Sabe, o inferno, ele odeia a gente. O inferno nos persegue. O inferno fica nos observando o tempo todo. Mas você não tem que estar preocupado com os inimigos que estão ao redor da mesa. Você tem que estar preocupado com quem está na mesa. Você tem que estar preocupado em dizer assim: será que eu estou sendo um bom convidado para essa mesa? Será que eu estou dando atenção merecida a esse anfitrião? Será que tudo isso que Ele preparou, eu estou falando acerca da minha gratidão para Ele? Porque tem coisas que Deus está fazendo na nossa vida que muitas vezes a gente está sentado na mesa e a gente nem está agradecendo, porque a gente está preocupado com aquilo que está acontecendo lá fora. A gente está preocupado com o medo, a gente está preocupado com a ansiedade, a gente está preocupado com a tristeza profunda, com a depressão, porque esses também são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são esses sentimentos que tentam nos tirar da presença de Deus. Ele tenta tirar a nossa cara o tempo todo, ficando com medo e falando: será que vai acontecer alguma coisa? Será que eles vão nos atacar? Será que eu vou ser protegido? Não. Ei, olha para a mesa que Deus preparou para você nesse tempo e agradeça. Deus, obrigado pela minha família. Deus, obrigado pelo meu ministério. Obrigado por esse carro que eu tenho agora. Obrigado pela minha casa. Minha casa no Brasil era muito mais simples. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu estou 1h30 da Disney. Obrigado porque eu moro a 15, 20, 30 minutos da praia. Obrigado, Senhor Jesus, porque a gasolina aqui é muito mais barata. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu estou numa igreja que fala a minha linguagem. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque eu tenho tudo
enquanto no Senhor, aquele que me sustenta, aquele que me fortalece, aquele que traz descanso para minha alma. Ei, começa a agradecer a Deus agora pela bondade que Ele tem feito na sua vida. A mesa foi preparada para você. Pare de pensar naquilo que você não tem. Pare de pensar naquelas pessoas que vivem te perseguindo. Olhe para a mesa, olhe para a mesa, olhe para a mesa, olhe para a mesa. Gere gratidão no seu coração. Olhe para a mesa e diga: Pai, muito obrigado, muito obrigado. Porque se faltava alegria, quando você olhar para a mesa não vai faltar mais. Porque se faltava alguma coisa, algum sentimento no seu coração. Ei, se faltava porque você tinha sentimento de dúvida, quando você olhar para a mesa você não vai ter mais. Deus, Ele não errou em colocar a mesa na sua frente. A mesa está ali dizendo para você: você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e é na presença de Deus. E o seu cálice vai transbordar. Ele vai pegar o cálice, vai derramar na sua mesa, mas Ele está esperando você olhar para Ele e perceber que Ele quer o seu olhar, a sua atenção. Ai, meu Deus. Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuirei o dobro e tereis perpétua alegria. Ele está dizendo: se você foi envergonhado, eu vou te dar dupla honra. Na área que você foi envergonhado, eu vou te dar dupla honra. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo, amém? No começo do versículo, ele está passando pelo vale da sombra da morte. Ele pode estar com dúvida, ele pode estar com medo, uma sensação de terror, mas no final ele está sentado na mesa. Irmão, milagre não é para quem quer, milagre é para quem persiste até o final. Persista até o final que você vai sentar na mesa com Ele. Persista até o final. Os céus não se movem por necessidade, os céus se movem pela tua fé. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Se Deus respondesse necessidade, é assim: ai, apareceu uma ferida, pronto, curou. Ai, preciso pagar um boleto, ponto, apareceu o dinheiro. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Vá e seja feito conforme a tua fé. Vá, a tua fé te salvou. Deus está respondendo fé nessa noite. E eu quero te perguntar: você tem fé no seu coração? Você tem fé para sair dessa situação? Você tem fé para sentar nessa mesa e olhar no rosto de Jesus? Você tem fé? Alguns acreditam, algumas pessoas acreditam que o problema é o inimigo. O problema não é o inimigo, porque o inimigo, Deus resolve com ele. O problema é se você vai desistir no meio da tua jornada. Porque se você desiste, parece que sua vida anda para trás, meu irmão. Muito mais rápido do que tudo aquilo que todo o tempo que você demorou para conquistar. É assim, Maria e José estão com Jesus, eles andam um dia com Jesus. De repente Jesus, eles acham que Jesus está no meio da multidão. Eles andam um dia voltando para casa e eles falam assim: ué, cadê Jesus? Não está contigo não? Achei que estava com a prima. Não, achei que estava com... Não, cadê Jesus? Enquanto você anda um dia, você demora 3 para poder achar Jesus. Essa é misericórdia. Porque você vem para a igreja e você vem num culto, mas se você fica um mês, parece que demora muito tempo para você voltar a conectar, para você voltar a sentir a presença, para você voltar a entender a voz de Deus. É assim ou não é? Entenda, o problema não são os inimigos, o problema é a nossa postura mediante as situações. Deus manda te dizer: está no vale da sombra da morte? Não pare de caminhar. Está sentado na mesa?
Não desista de estar sentado na mesa só porque tem inimigo te olhando. Olhe nos olhos de Jesus. Olhe nos olhos de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você precisa manter os olhos fixos em Jesus. Você está sentado na mesa, mantenha os olhos fixos em Jesus. Você está sentado na mesa. Tudo aquilo que eu fixo os meus olhos me atrai. Tudo aquilo que eu fixo os meus olhos me chama a atenção. E a sua atenção precisa estar na mesa. Sabe, quando você olha há muito tempo alguma coisa, acontece alguma coisa aqui e você fala: hã? Não, eu estava prestando atenção aqui. Mas está do seu lado, você não viu acontecer? Não, eu não vi. Acontece direto lá em casa, a criança faz bagunça, a criança derrama comida, a criança faz não sei o quê, a Carol chega para mim e fala: mas você não viu? E a gente está enfurnado com a cara do celular, né? E falando assim: não vi. Por que a gente não vê? Porque a nossa atenção está aqui. Está fixa em um ponto. Deixa eu te dizer, se você está sentado na mesa, mantenha a sua atenção em Jesus que preparou a mesa para você. Se você fica olhando para o que está acontecendo fora da mesa, você não consegue desfrutar do que está acontecendo na mesa. Não consegue comer o que está na mesa. Tem gente que não está conseguindo comer e beber direito, sabe por quê? Porque está preocupado com outros afazeres que Deus mandou deixar, porque está preocupado com os inimigos que estão colocando coisa na cabeça, porque está preocupado em agradar a outras pessoas, e Deus está dizendo assim: ei, eu coloquei na sua mesa, é só comer e beber. Desfruta, come. Eu estou falando sinceramente com você, você precisa agradecer e desfrutar, porque você está em um país que muitos queriam estar nesse momento. Tem uma pessoa no Brasil que virou para mim e falou assim: eu converso com muita gente nos Estados Unidos, David, e uma pergunta que eu sempre faço para eles é essa: gente do céu, vocês só reclamam? Todo mundo querendo estar aí na Disney, querendo estar na Lagoinha Orlando, querendo estar na praia, querendo estar conhecer esse zoológico top que você falou aí, né? Você está pertinho da NASA. Tem tanta coisa maravilhosa para você, né, conhecer, desfrutar. É só pegar um avião, você tá lá em Nova York, você tá lá em Boston, você tá lá, né, lá na Califórnia. O que as pessoas reclamam tanto? Eu falei, é porque elas não olham para a mesa. Porque elas não conseguem apreciar aquilo que Deus colocou na frente delas. Mas eu profetizo em nome de Jesus, nós vamos ser apreciadores daquilo que Deus está fazendo na nossa vida para esse tempo. Em tudo aquilo que você está vivendo, você vai apreciar e você vai desfrutar, e você vai sair dessa mesa dizendo assim: muito obrigado, Jesus, eu não imaginava que o Senhor está fazendo tanta coisa na minha vida. Obrigado, obrigado, obrigado. E a Bíblia termina dizendo assim, que o cálice transborda, e a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Eu vou trocar, tá? Primeiro eu vou falar da bondade e misericórdia, depois eu vou falar com o cálice e a gente vai terminar, amém? A bondade e misericórdia nos seguirão, sabe como é que é? É como eu, pastor da minha casa, olhando para as minhas filhas. Eu fico o tempo todo assim. Eu postei um vídeo, não sei se os irmãos viram, delas passando em obstáculos num parquinho. E ela tinha uma um ferro, e tinha uma madeira. E tinha uma madeira mais em cima, e ela colocava o pé na madeira. E tinha uma madeira mais embaixo, e ela tinha que colocar o pé na madeira. E ela indo para cima, para baixo, e uma altura dessa altura assim. E eu coloquei a minha de 3 anos e meio e a minha de quase 2 anos para andar ali. E eu fiquei o tempo todo assim, ó. Primeiro eu coloquei a mãozinha, depois eu coloquei assim,
Eu vi que ela estava indo bem, aí eu tirei. E eu ali o tempo todo. Na hora que eu percebi que ela estava meio assim, aí eu ia para perto dela, aí ela se firmava e eu dava um passinho para trás. Aí teve um momento que eu me afastei mais, e elas foram indo. Essa é a representação da bondade e da misericórdia de Deus. Sabe, você está passando muitos desafios na sua vida. E mediante esses desafios, você olha para frente e você fala assim: mas não tem nada para me proteger. Mas eu estou aqui, parece que o meu pastor me abandonou. Parece que eu estou sozinho. Mas na hora que você ameaça, aí a bondade vai lá e te segura de um lado. Aí você fala: uau, Deus é bom. Aí você continua andando. Aí quando você vai andando, de repente você vê algo diferente aqui que te atrapalha, você, opa, aí a misericórdia te segura de outro lado. Sabe por quê? Assim como eu, o pastor da minha família, fiquei olhando de longe e garantindo a bondade e garantindo a misericórdia, é assim que Deus faz com a gente. A gente olha para frente, a gente acha Deus não está com a gente, mas na hora que acontece qualquer coisa, a gente vê, a bondade está me seguindo, a misericórdia está nos seguindo. Ei, um momento de aflição, a bondade está do seu lado, a misericórdia está do seu lado, porque elas vão te seguir. Sabe por que você olha para frente e você não vê a bondade e a misericórdia? Porque você tem que ter uma certeza na sua vida, e a certeza tem a ver com essa palavra: certamente a bondade e a fidelidade me seguirão. Certamente quer dizer, eu não tenho dúvida alguma que se eu tropeçar, Ele vai me segurar. Se eu for alvo da ira de Satanás e vier um dardo inflamado, Ele vai me ajudar, Ele vai levantar o escudo para me defender. Então, quando você não olha para frente e você não vê, pode ter uma certeza, é que a bondade e a misericórdia está atrás te seguindo. Se você recebe, diga amém. E eu quero terminar com o seu cálice transbordando. Quando você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, é impossível o seu cálice não transbordar. Sabe, o cálice representa ou vinho, ou representa o cálice transbordando na cabeça da pessoa. O vinho fala de alegria, e fala que você vai transbordar de alegria. O cálice fala de alegria, mas a unção que é derramada sobre a sua cabeça tem 3 significados. Um dos significados é cura. Por quê? Porque a ovelha, ela não consegue se curar. Ela não consegue, ela fica doida, começa a dar mosquito, ela tenta morder o mosquito e ela bate com a cabeça nas coisas para poder tirar aquele mosquito ou para poder coçar aquela ferida. O pastor vem com o óleo e ele derrama sobre a cabeça da ovelha, porque o óleo é também para curar. É para curar. O óleo também representa alimento, o azeite representa alimento e também representa unção. Quando eu reconheço o chamado, o propósito daquela pessoa. E eu vou terminar com isso. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei se você precisa de reconhecimento dentro daquilo que Deus te chamou, dentro do seu propósito. Eu não sei se você precisa de uma unção, que é uma capacidade sobrenatural para realizar alguma coisa que você está pedindo. Eu não sei se você precisa de suprimento das suas necessidades, ou eu não sei se você precisa de cura. Mas eu sei que o Deus que te unge, Ele está aqui. Eu sei que o Deus que prepara a mesa, Ele está aqui. Eu sei que o Deus que faz o seu cálice transbordar de alegria, Ele está aqui. E se Ele está aqui, preparou uma mesa para você, Ele quer que os seus olhos estejam fixos nele, para que você viva todos os benefícios do Salmo 23. Fique de pé no seu lugar.